Queridos alunos, estamos juntos novamente para continuarmos lendo, estudando, descobrindo a natureza que nos cerca. Com vocês, Biologia, juntos aqui, na revisão para o Enem 2020, TV Rio Sul. Antes de mais nada, um pequeno comentário. É importante dizer que é uma aula de revisão com algumas questões que eu escolhi desde 2012 até o ano passado, porque nesse período de 2012 para frente, até o ano passado, o Enem tem mudado um pouco as suas características dentro da biologia. E uma dessas características é mesclar conhecimentos entre os diversos ramos da biologia: animais, plantas, ecologia, genética, biologia molecular, biologia celular. Importa que você fique atento às questões. Vejam como o Enem está mesclando esses conteúdos. Repare como o Enem também está um pouco mais conteudista, pedindo um pouco mais de conceitos, exemplos e, sobretudo, a vida prática. Doenças. Veja, estamos em uma pandemia. O que é uma endemia? O que é pandemia? O que importa para nós sabermos sobre a vida? Então, tenham certeza, vão pedir questões envolvendo doenças transmissíveis, parasitoses, vão pedir questões envolvendo ecologia e defesa do ambiente, ciclo do carbono, sequestro de carbono. Também o Enem exige aquilo que está no momento sendo comentado. Então, nós vamos começar. Muito obrigado, vamos começar. Por favor, o primeiro slide. Vejam, ecologia. Bom, a primeira questão é uma questão do Enem de 2018, que fala sobre corredores ecológicos. Reparem que quando o Brasil, vamos lembrar, quando os portugueses chegaram na nossa terra, nosso Brasil era só mata. Mata Atlântica mata o Brasil inteiro. E depois da colonização, começaram o crescimento das cidades, tiveram início desmatamentos, e hoje nós temos, sobretudo no sudeste do Brasil, grandes áreas desmatadas, e agora no interior mais para Goiás, muitas outras áreas desmatadas. E aí, para a sobrevivência humana, para o plantio. Então, há um desafio enorme de conciliar o desenvolvimento humano com a preservação do meio ambiente. E os corredores ecológicos constituem um desses recursos. Lendo com vocês, então. Corredores ecológicos visam minimizar, mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas. Veja, o conceito de ecossistemas. Promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações de biólogos, com estudos sobre o deslocamento das espécies, sua área de vida necessária para suprir suas necessidades, fazer seus ninhos, realizar a reprodução e a distribuição das suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade se realiza. É efetiva por quê? Veja bem, recuperação da biodiversidade. O que é biodiversidade? O que entendemos por biodiversidade? O conjunto de espécies que sobrevive, vive numa área, luta por sua sobrevivência, tendo relações entre membros da mesma população e entre membros de populações diferentes. Quanto maior o número de espécies dentro de uma mesma área, seja ela aquática ou não aquática, nós temos maior ou menor biodiversidade. Então, o que acontece? O que é um corredor ecológico? Antes de nós analisarmos as opções, vamos para o slide seguinte, por favor. Vejam, temos aqui, com licença, temos aqui o que é um corredor ecológico. Reparem, uma área preservada, o corredor ecológico e outra área preservada.
Então é possível que animais transitem por aqui. Se nós não tivéssemos esse corredor ecológico, eu teria duas ilhas. E isso reduziria certamente a biodiversidade. Então, os corredores têm por objetivo ampliar a biodiversidade, mas permitindo que esses seres sobrevivam com todas as suas características, reprodução, material para ninho, do que se alimentam e se proteger dos predadores também. Luminosidade, porque temos plantas. Então, o que o corredor ecológico permite? Aqui está. O corredor ecológico favorece deslocamento de animais. O fluxo gênico, o que é isso? As espécies, ao transitarem, passarinhos dessa área encontram outros de mesma espécie nessa área. Então, podem trocar gens. Reprodução envolve troca de gens. Fiquem ligados nisso. Dispersão de sementes, que nós chamamos de coria. Aumento da cobertura vegetal e menor erosão. É uma tristeza olhar para os nossos morros e eles estarem todos desmatados até na cabeça dos morros. Deveria ter um corredor enorme por todos os morros. E lá embaixo faz a pecuária. Vamos voltar na questão? Então, o que nós marcaríamos, por favor? Lá nas opções, voltando, por favor. Veja, nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque o que você marcaria? A resposta é propicia o fluxo dos gens, a troca dos gens entre as diferentes populações, além de todas as outras vantagens. É lógico que há coisas aqui que nem tem nada a ver, né? Aumenta o número favorece a formação de ilhas de proteção. É o contrário. E justamente o corredor une essas ilhas. É somente isso com relação a essa importância que pode aparecer no Enem. Por quê? Nós estamos sempre naquela situação, o desenvolvimento e a preservação. Por favor, o próximo slide. Próximo slide, por favor. Essa questão é de 2017. Os botos cinzas. Sabemos que no Rio Amazonas nós temos os famosos botos cor-de-rosa, mas não são os únicos botos do Brasil. Parentes do golfinho, dos golfinhos, são cetáceos, são mamíferos aquáticos. Os botos cinza, aqui o nome científico, Sotalia guianensis, mamíferos da família do golfinho, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Isso é interessante. Mas, ao mesmo tempo que isso é interessante, se essa área sofrer muita interferência, poluição, substâncias tóxicas, isso pode complicar, porque eles vivem ali, eles não saem dali. Além disso, a espécie na mesma região, ponto. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, que muitos garimpeiros usam, do que outros animais na sua cadeia e teia alimentar. Os botos cinzas acumulam maior concentração dessas substâncias, por quê? Antes de olharmos as opções, por favor, uma olhadinha aqui, olhando para cá. Olha só, toda a cadeia alimentar tem os produtores e tem os consumidores. E nós temos, em primeiro lugar, os herbívoros. E depois nós temos os carnívoros. Muito bem. Toda a cadeia alimentar está baseada nisso. E também um grupo especial, que é o grupo dos decompositores. Porque todos nós morreremos e seremos pastos para as bactérias que vão devolver a matéria orgânica para a forma mineral, para o solo novamente. Veja, o produtor é todo aquele ser que faz fotossíntese ou quimiossíntese. Estou recordando com vocês. Os herbívoros são todos aqueles que se alimentam de plantas ou de seres fotossintéticos. E nós temos os carnívoros que se alimentam dos herbívoros. Então eu poderia ter uma teia alimentar assim: capim, grilo,
sapo, e aqui dentro o sapo poderia ser alimento da cobra e a cobra poderia ser alimento da siriema, por exemplo. Veja, a siriema é o último. Ela precisa compensar, por ser o último, comer várias cobras, que por sua vez teriam que comer vários sapos, e o sapo teria que comer vários grilos. Isso, quando não tem poluição, é a maravilha, é a natureza funcionando. Porém, quando o mercúrio entra nessa cadeia alimentar, não é biodegradável e é acumulativo nos organismos. Então o mercúrio inicia sua acumulação nos produtores e vai passando. A siriema é que vai receber o maior número, a maior quantidade de mercúrio. Isso nós chamamos de magnificação trófica, bioacumulação. Isso acontece também com detergentes não biodegradáveis e outras substâncias. Então, é isso que nós vamos entender. Veja, na letra A, os botucins acumulam maior concentração porque são animais herbívoros. Não são. São animais detritívoros, que se alimentam de detritos. Também não. São animais de grande porte. Não tem nada a ver com a questão. Digerem o alimento lentamente. Também não. Tanto é que estão comendo peixes à vontade. E olha o que acontece. Qual seria a teia de um boto? Ou a cadeia que ela participa? Plantas aquáticas, algas que fazem fotossíntese, que alimentam peixinhos, que são os herbívoros, que alimentam outros peixes, que são carnívoros, e depois vem o boto, que se alimenta dos peixinhos que ele pode engolir. Então, o boto, assim como a siriema, está no topo da cadeia alimentar. É o último da fila. Ele recebe mais mercúrio. Então, tende a ter problemas na sua reprodução, na sua saúde também. Então, a resposta aqui é a letra E. Por favor, o próximo slide, só apenas para nós notarmos. O Enem, ele costuma repetir a questão, mas com uma outra roupa. Não exatamente a que eu falei, mas ele muda a roupa. Olha como ele pode mudar a roupa. O que é o fitoplâncton? É a comunidade das algas microscópicas que flutuam nas águas doces e salgadas. São seres microscópicos. Fazem fotossíntese. O fitoplâncton alimenta o zooplâncton, que são animais microscópicos, como protozoários, que vivem nas águas também, na superfície, que alimentam pequenos peixes, que alimentam peixes grandes, que alimentam águias. Eu poderia tirar esse peixe pequeno, um peixe médio, e ao invés de águia ter colocado o boto cinza aqui. Não poderia? O que vocês acham? Poderia. Poderia. Mas veja aqui, eu estou trabalhando com DDT, que é um inseticida. Esse inseticida eu uso nas plantações, chove, vai para as águas e começa todo o processo. Na outra questão foi mercúrio, nessa é DDT. Então esse DDT, reparem, aqui dados científicos de acumulação dessa substância DDT por partes de milhão, É isso aí. Então acumulou. Eu sei que nas águias influi na reprodução. Muitas vezes os ovos nem eclodem, então isso influi na população. Por favor, o próximo slide. Fiquem atentos, hein? Pode vir com roupa nova. Por favor, o próximo slide. Muito bem. Enem 2017. 2017. A Mata Atlântica. Estamos em Resende, TV Rio Sul, dentro da Mata Atlântica, ou do que foi a Mata Atlântica, grande parte dela. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas. Vejam que eu grifei em vermelho. Epífitas? Professor, o que são plantas epífitas? São plantas que se apoiam em cima de rochas, em cima do caule de outras árvores, mas que não retiram nada da rocha e nem das árvores. Não ferem as árvores, não tiram substância, apenas apoiam. Exemplo, bromélias, as lindas orquídeas, cuidado pessoal, orquídeas não são parasitas, são epífitas. Como é que eu sei disso, professor? É só você olhar a mesma orquídea que nasce em cima de uma pedra e uma orquídea que nasce em cima do caule de uma árvore. Se ela fosse parasita, a que nasceu em cima da pedra morreria. Ela só apoia.
Então, a Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies captam água de onde? De onde que elas tiram água? Próximo slide, antes da gente analisar aqui. Essa foto. Reparem, eu tenho aqui, ó, epífitas sobre o caule de uma árvore, bromélias. Na foto 2, eu tenho a mesma bromélia com um copinho de água. Um adendo, lembram da dengue? Não deixar água acumulada? Foi vinculado uma notícia dizendo que as bromélias permitem as larvas da dengue desenvolverem dentro dela. E é verdade. E é verdade. Aqui, ó. Pode desenvolver aqui dentro. Não só apenas as larvas de insetos. Olha a figura 3. O que é aquilo ali? Um anfíbio, uma pererecazinha pequenininha lá dentro, que cria aqui dentro. Aliás, isso é um microecossistema. Fiquem atentos, é um exemplo de microecossistema. E reparem aqui no 4, uma montagem, está escrito aqui que é uma montagem, é uma fotomontagem, onde foi ampliado o tamanho das larvas do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e da febre amarela urbana. Então, reparem a importância dessas bromélias ecologicamente, também o risco que representam. Então, se nós temos bromélia na nossa casa, podemos colocar um pouquinho de areia dentro disso aqui para minimizar o problema. E ela vai continuar recolhendo essa água da chuva. Sim, da chuva. Volte o slide, por favor. Qual vai ser a nossa resposta? Chuva acumulada entre as suas folhas. É uma questão direta. Mas aí, enquanto eu preparava essa aula para vocês, eu pensei assim, poxa, são tantas doenças transmitidas por insetos, e muitos desses insetos usam a água como uma parte da sua vida. Temos outras doenças? Temos sim. Vamos à frente que nós vamos encontrar isso. Por favor, o próximo slide. Desculpem, antes eu queria só falar um detalhe. O Enem cobrou epífita. Cobrou epífita. O que eu acho que pode vir em 2020? Planta parasita. Eu disse que orquídeas não são parasitas, assim como as bromélias não são. Apoiam. A orquídea tira água de onde? As suas raízes têm um tecido das orquídeas que parece uma esponja que puxa água da atmosfera. Por isso que a orquídea gosta de serra. A serração no amanhecer das serras, por exemplo, em Teresópolis. As orquídeas estão se beneficiando disso. Mas vamos para as parasitas. Olhem só. O que são plantas parasitas? São todas aquelas que apresentam raízes penetrantes, que penetram no caule da planta que está apoiando e retiram substâncias. E aí nós temos 2 grupos de plantas parasitas, porque o Enem está se tornando conteudista. As M-parasitas, M significa parciais, não totais. Elas vão atingir um tecido chamado xilema, que tem água e sais minerais, e disso elas se alimentam. É lógico que essas plantas fazem fotossíntese. E aqui um exemplo que vocês muito já ouviram falar, as ervas de passarinho são espalhadas por passarinhos. Aí cai outra coisa de ecologia no Enem. Quem faz a dispersão das sementes dessas plantas parasitas? Os passarinhos. Um segundo grupo de plantas parasitas, as holoparasitas. Holo significa total. Essas plantas são parasitas e nem tem clorofila ou a clorofila é mínima, não é suficiente para a sua vida. Por isso, as suas raízes penetram na planta hospedeira e sugam água, açúcares, sacarose, glicose, nutrientes, porque não fazem fotossíntese, nutrientes orgânicos. Então, eu tenho exemplos cipochumbo, aqui mostrando essas raízes penetrando na planta hospedeira. O próximo slide, por favor. Olha só que interessante. A formação de coágulos sanguíneos, o que acontece aqui no Enem? Ele vai para a biotecnologia,
que está sendo sempre pedida. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes, que interferem no processo de coagulação. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são Bom, aqui nós vamos analisar item por item. Moluscos fitófagos. Moluscos, caracol é um molusco. Fitófago significa que se alimenta de planta. Aquele caramujim de jardim que vocês veem, o gênero Helix, aquele caramujim, se eu der alface, ele se alimenta. Ele sim é fitófago, mas interessa a questão? Tem alguma coisa a ver com droga anticoagulante? Não tem nada a ver. Moscas saprófagas. O que são moscas saprófagas? Mosquitos que se alimentam de matéria em decomposição. Às vezes a gente vê mosca voando em cima do estrume, de um cocôzinho de boi, se alimentam disso. Não tem nada a ver com sangue, evitar coagulação sanguínea. Pássaros carnívoros. Nós temos pássaros que se alimentam de insetos. Alguns se alimentam de caramujos. Não tem nada a ver com coagulação sanguínea. É o hábito alimentar dele, mas não tem nada a ver. Morcegos frugívoros. Frugívoros se alimentam de frutos. Também não tem nada a ver com a questão. E por eliminação, nós chegamos que o que interessa é o estudo de mosquitos hematófagos. Porque hematófago significa se alimentar de sangue. E aí o que acontece? Aquele pernilongo no seu ouvido à noite, buscando sangue seu, sugando seu sangue, para que ela produza os seus óvulos, ricos em vitelo, ricos em substâncias nutritivas, para depois pegar isso, fazer os seus ovinhos, voar para fora da sua casa, procurar uma água parada, depositar os ovos numa bromélia, num vaso que você deixou acumular água, numa piscina que está lá a céu aberto, e mesmo perto da chuva, das folhas secas da nossa casa, que a gente não limpa, e ali ele vai começar uma vida aquática. Por isso que ele queria o sangue. Mas repare, quando ele picou você, o seu sangue não coagulou. Por isso ele pôde se alimentando. E são vários os insetos que fazem isso. O Aedes é o mais conhecido, mas são vários. Daqui a pouco tem uma listinha desses outros insetos que se alimentam disso. Quero também chamar a sua atenção, o Enem pode mudar um pouco. Existe um animal parente da minhoca, um anelídeo chamado sanguessuga, que vive em rios, em lagoas, em áreas de águas limpas, que quando você entra dentro da água, ela vai na sua perna e vai sugar seu sangue. E ela tem um anticoagulante. Ela já é usada para alguns tratamentos que envolvem coágulos com acidentes cerebrais. Sanguessuga, lembre-se disso, é um anelídeo, parente da minhoca. Mas voltando aqui, a resposta é mosquito hematófago. Tem anticoagulante na sua saliva. Por favor, o próximo slide. Então, a resposta certa é letra o quê? É. Somente os mosquitos se alimentam de sangue, são hematófagos. Então essa é a nossa resposta. Próximo slide. Bom, questão em 2018. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimentos. Um deles, a holometabolia, que é chamado de metamorfose completa, é constituído pelas fases, guarde isso, ovo, larva, pupa e adulto. O vestibular, o Enem, não vai trazer escrito adulto sexualmente maduro, vai trazer imago, a palavra imago. Imago é o adulto sexual desse desenvolvimento, que ocupam diversos habitats, locais de desenvolvimento, habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies que nós conhecemos.
Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da. Antes de responder, eu preciso do próximo slide. E é esse aí, lindo! Olha que coisa mais linda! A holometabolia é esse aqui que está no número 2. Veja, a borboleta que você conhece é a forma sexuada alada, é a forma imago, que vai botar seus ovos, evidentemente. Vai ter o ovinho em cima de uma folha, de baixo, perto de uma flor. E vai nascer uma larva, que nós chamamos de lagarta, que se alimenta de folhas, o tempo todo comendo, come o tempo todo. Por que será que a lagarta come tanto? Porque daqui a pouco ela vai se recolher dentro de uma pupa ou crisálida para sofrer as transformações corporais necessárias para se tornar a forma alada, a borboleta. Então essa larva, olha o que pode vir no Enem. Ela se alimenta de folhas. E a borboleta se alimenta de néctar das flores. Muita gente não gosta dessa lagarta, porque ela destrói plantações. Pode vir uma questão envolvendo transgênicos aqui. Já existem projetos de trazer transgênico para essas lagartas para que elas não atinjam essa fase. Fiquem comendo as folhas ou essa aqui não chegue a botar o ovo com a possibilidade daquela lagarta. Ou algumas, metade completa do desenvolvimento e metade morre. De qualquer forma, isso é holometabolia. Ovo, larva, pupa e imago ou adulto. Existe um outro tipo de metamorfose, que é esse aqui, ó, que está em 1. É o grilo que vocês conhecem, o gafanhoto. O adulto coloca ovos, aí eu tenho uma ninfa que se parece com o adulto, mas não é igual, se parece, e desenvolve para o adulto. Veja, aqui não tem a forma de pupa. É bem mais simples. E eu, aproveitando a questão, quis falar um pouco do Aedes, transmissor da dengue, e de muita zika, chikungunya. Reparem, ovos, larva, pupa e o adulto ou imago. Me respondo, analisando o meu slide, o Aedes se encaixa nesse tipo de metamorfose incompleta ou nesse tipo de metamorfose completa? O que vocês acham? É só olhar as partes, as etapas. Então pertence a esse tipo que aqui está. Então quando alguém fala assim, evite o acúmulo de água, você entendeu por quê? Porque você quebra a metamorfose e você está preservando você e seu vizinho. O Enem quer que você tenha essa consciência. Então veja, aqui eu tenho duas situações, a mesmo tipo de metamorfose, com mosquitos e insetos com formas completamente diferentes, mas tem os mesmos estágios. Então, qual a vantagem de um organismo ter este ciclo aqui? Voltemos à questão. Qual a vantagem, então, de uma borboleta ter esse ciclo? A vantagem é o seguinte: exploração, a resposta é a letra C. Exploração de diferentes nichos, eu vou explicar o que é isso, evitando a competição entre as fases da vida. Vocês estão fazendo o Enem, vocês estão participando de uma competição, vocês vão fazer vestibular, vão participar de uma competição. Então existe uma coisa em ecologia chamada competição intraespecífica, entre membros da mesma espécie. Existindo isso, o que uns não sobrevivem, uns são mais fracos e morrem. Então reparem que a borboleta se alimentando de néctar, a lagarta de folha. Então não há competição entre eles em fases diferentes da vida. Isso favorece que o ciclo se complete, que aquela espécie cumpriu seu papel, deixou descendentes. Então evita a competição intraespecífica. O que significa a palavra nicho? Volte outro slide, por favor. Nicho. Nicho significa comportamento. Por exemplo, um passarinho precisa de tal material para fazer seus ninhos. Coloca 3 ovos, alimenta os seus filhotes, alimenta mais com insetos. A outra espécie alimenta mais
com plantinhas, com sementes. Isso é nicho. É o conjunto de comportamentos do dia a dia, da luta pela sobrevivência e da reprodução que ela precisa fazer. Lembre-se disso, nicho envolve o comportamento de uma população, comportamento de uma espécie, o conjunto de todos os itens comportamentais daquela população. Podemos seguir então. Então a resposta que nós tivemos foi explorando nichos diferentes, evitando a competição entre as fases da vida ou entre membros da mesma espécie. Por favor, vamos seguir. Bom, aí doenças. Doenças. A utilização de extratos de origem natural, também biotecnologia, tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo. E o Brasil é fantástico nisso, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da... Como é que você resolveria essa questão? Futuro universitário, como? Só saber quem transmite essas doenças. Nós sabemos que AIDS não tem nada a ver com insetos. Então essa está fora. Hanseníase, por gotículas de saliva, é a antiga lepra. Leptospirose, bactéria lectospira, transmitida em urina, sobretudo de rato, não tem nada a ver com inseto. Esquistossomose, transmitida por um caramujo, não tem nada a ver com inseto. Então, por eliminação, leishmaniose, que é uma doença que causa úlceras na pele. O parasita, que é um protozoário, Leishmania brasiliensis, é parente do Trypanosoma cruzi. É uma doença transmitida por um inseto, por um mosquito. Então a resposta certa é a letra o quê? A letra C. Aqui, quem puder fotografar, fotografa isso. Pode ser que eu acerte, que isso caia no Enem. Fotografa, fotografa. Olha só, usei novamente o desenvolvimento do Aedes. Metamorfose completa, ovo, larva, pupa, adulto. Por quê? Aqui tem uma lista de dípteros, que são insetos como o Aedes, são mosquitos com duas asas, dípteros. Doenças que transmitem o Aedes aegypti, dengue, zika, febre amarela urbana e chikungunya, todas elas causadas por vírus. A hemagogos, o inseto hemagogos, que também se parece com a Aedes. Febre amarela silvestre, também é viral. Os sabetes, febre amarela silvestre, também causada por vírus. Lutzomia, que causa a leishmaniose. Outro inseto, Simulium. Aqui ele não parece, o Simulium não parece muito um pernilongo como o da dengue, parece mais uma mosca pequenininha, uma mosca pretinha, que produz a oncocercose. Transmite a oncocercose, por favor, transmite. O protozoário, oncocerca, oncocerca, ele está... aqui há uma correção, por favor. Aqui eu tenho nematóide, aqui não é protozoo, é nematóide, é um verme nematóide. Por favor, corrijam. Erro meu, por favor, corrijam. Nematóide. Eu até posso errar, mas você não pode errar no Enem. Então, um verme nematóide, oncocercos, que fica no tecido subcutâneo e pode ir aos olhos. É chamada cegueira dos rios, cegueira dos garimpeiros. Acontece na Amazônia, é uma doença endêmica que está restrita àquela área, diferente de epidemia que se espalha. Guarde isso, isso pode ser pedido, a diferença entre endemia e epidemia. Muito bem, o Culex, que é o que está na nossa casa, transmite um nematóide também, que causa elefantise, que acumula nas pernas e a perna fica super inchada. E o Anófeles, transmissor da malária. Viram quantos? Agora cai muito em toda a prova, todo concurso, cai essa doença aqui, recordista de vestibulares, já caiu no Enem várias vezes. E pode cair de novo, porque não caiu nos últimos anos. Então repete. O que é a doença de Chagas? O que é? Quem transmite?
é esse inseto aqui, ó. É um percevejo. Não é díptero, é um percevejo, é diferente. Está mais ou menos o tamanho aqui agora na TV, mas seria mais ou menos esse tamanho aqui, um percevejo. Então, ele transmite a doença de Chagas. Cuidado, ele é hematófago, tem substâncias anticoagulantes, não é um díptero e um detalhe, ele transmite a doença pelas fezes dele. Ele pica e defeca ao lado da picada. É as fezes que transmitem a doença de Chagas. O próximo slide, por favor. Aqui eu tenho o esquema da esquistossomose, que, veja, não é transmitida por insetos. Mas sim, o que nós temos? O indivíduo defeca próximo à água, o ovo está contido nas fezes, o ovo, no caso do verme, e vai formar uma larva aquática que penetra no caracol, que depois produz outra larva, que adora gente que gosta de pescar com o pé dentro d'água. Penetra pela pele e vai para o sistema porta-hepático do indivíduo, causando inchaço no baço, no fígado. É uma doença endêmica em certas regiões do Brasil também. É importante. Por isso eu coloquei aqui. Porque podem vir doenças endêmicas, não é? Próximo slide, por favor. Bom, aqui é o seguinte, isso cai e vai cair. Não igual, mas o assunto é esse. O que é um transgênico? O que é um transgênico? Vamos lá, vamos falar o que é um transgênico. O que é um transgênico? Eu tenho aqui o DNA de uma espécie A. Aqui eu tenho o DNA de uma espécie B. O DNA de todos os seres vivos, das bactérias ao homem, tem a mesma base, o mesmo padrão. É uma molécula helicoidal dupla, constituída por outras subunidades, por unidades idênticas em todos os seres vivos. Então, o que acontece? Se eu pegar um pedacinho do DNA, pedacinho 1, 2, 3 e 4, e eu transferir para esse DNA da espécie B, eu pego esse pedacinho 2 e transferi para lá. Transporte. Fiz um transporte. De quê? De um conjunto de informações, de um conjunto de genes. Então, eu transportei genes. Ele veio para cá. Eu encaixei ele aqui. Esse conjunto 2 veio para cá, que era da espécie A. Eu fiz um transporte. Se eu fiz um transporte de genes. Se eu continuar com essa palavra, o que vai acontecer? Entendeu o que é transgênico? Difícil, né? Para você não. É isso aqui. Então, o que essa questão mostra? Lendo comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui, revisão para o Enem, TV Rio Sul. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original. Manipulação do DNA. Com a transferência, para este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. Então, esse aqui é o milho, esse aqui é a espécie diferente que eu vou transportar os genes de interesse. Aí, o que eu quero? Eu vou tirar daqui de uma bactéria, do DNA da bactéria, um pedacinho desse DNA, um segmento desse DNA. Esse pedacinho contém genes. E aí, então, isso é passado para o milho, para uma maior resistência, para uma maior produção, certo? Então, o que ele quer dizer? A característica de interesse será manifestada em decorrência de que? A resposta qual é? O que vocês acham? Aí, essa questão pediu um pouco mais. Aí, essa questão dificultou para o aluno. Por quê? Porque existe um dogma central da biologia. O DNA produz um RNA mensageiro
que tem que ser lido pelo RNA ribossômico que está no citoplasma para a produção de uma determinada proteína. Isso aqui acontece em todos os seres, como todos têm DNA. Então isso é um caminho, uma via biosintética, caminho para sintetizar proteína, que pode ser um anticorpo, que pode ser uma enzima, porque toda enzima é uma proteína. Então esse DNA aqui que eu vou mexer, imagine se eu transportar um gene para cá. Eu vou alterar isso aqui. O mecanismo de passagem daqui para cá, esse espaço, se chama transcrição. E esse espaço se chama tradução. Então, dê uma olhada, dê uma lida nas opções, antes da gente passar para o próximo slide. O que que você marca? Próximo slide, eu volto nesse. Ah lá, como eu disse, o dogma central da biologia molecular, o DNA, o RNA, uma proteína. O DNA dá um comando, produz o RNA mensageiro, que tem a mensagem, por isso mensageiro. Você tem um cartão de banco, lá atrás tem um código. Você passa na máquina, a máquina lê, não lê? Mas o cara lá no banco que produziu o seu cartão está fazendo o papel do DNA. A fitinha do seu cartão de banco é a mensagem, equivale ao RNA mensageiro. E o RNA ribossômico vai traduzir isso, tradução, e vai liberar o dinheiro para você, que é a proteína que eu falei ali. Então, repare você como é importante. E o que que o Enem cobrou? Ele cobrou como é que chama esse momento, como é que chama esse momento, como é que chama esse, como é que chama esse. Ele cobrou isso do DNA para o RNA mensageiro, transcrição. Do RNA mensageiro para o RNA ribossômico, tradução. Então, voltemos à questão lá. Muito bem. Pode, por favor? Aqui, ó. Letra E. A característica de interesse de ter transferido aquele gene será manifestada em decorrência de... Era responder, passando por isso tudo aqui. Só que o Enem, ao invés de falar isso tudo, ele quebrou pela metade, ele te pegou daqui para frente. Então a resposta é letra o quê? É da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante, desse gene que veio para cá. É isso aí. Bola para frente. Questão difícil. Questão difícil. Muito bem. E aqui, nossa última questão. Repare, o que que nós temos em comum? Eu, você. O que que nós temos em comum? Todos nós somos formados por células. Repare, um lindo edifício celular, somos todos nós. Pensou que eu ia falar só de mim, não é? Somos todos nós. E aí, cada unidade, cada célula é o que nós temos de comum. Mas dentro de todas as células, de todos os seres vivos, o que existe em comum? Por exemplo, plantas têm celulose na parede celular em volta das células. Animais não têm celulose. Então eu preciso do que é comum. Que todas as células tenham, da bactéria ao homem. O que é comum? O que é comum da bactéria ao homem? O que é comum da bactéria ao homem? Nós temos aqui uma célula representando a membrana plasmática. Todos os seres têm. Senão não tem sistema. A célula é um sistema. E eu tenho aqui dentro um conjunto de substâncias chamado de citoplasma. Um conjunto de substâncias. E todas as células têm uns grãozinhos que se chamam ribossomos. Sabe que é formado o ribossomo? De RNA ribossômico. Lembra desse negocinho que eu falei há pouco? DNA, RNA mensageiro, RNA ribossômico, proteínas. Lembram disso? O DNA está aqui, ó, ácido nucleico.
O RNA mensageiro está aqui. Todas as células têm DNA. Todas as células têm RNA ribossômico, mensageiro, perdão, que é feito quando a célula lhe convém, e tem os ribossomos. 70% é o quê? Água. O resto, açúcares, proteínas, gorduras. Isso é a base. E, evidentemente, a energia numa molécula chamada ATP, trifosfato de adenosina. Todos nós temos isso. É a base de todos os seres. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. O exemplo de tal processo é o que é que todos os seres fazem, têm em sua célula. Ali, vejam, eu falei da morfologia, mas eu puxei você por como é que funciona isso. DNA, transcrição para RNA mensageiro, que é lido pelo RNA ribossômico, que faz a tradução para a síntese de proteínas. Aqui é como funciona. A resposta certa é a letra E, síntese proteica. Todos nós sintetizamos proteínas. E eu lembro a você, futuro universitário, que vai passar pelo Enem, com sucesso. Sintetizar proteínas significa sintetizar enzimas. E aí, nesse momento de pandemia, sintetizar proteínas significa produzir anticorpos. Anticorpos têm base proteica. Bom, é lógico que o nosso tempo é pequeno, a biologia é muito ampla, e eu queria agradecer a vocês a atenção, a TV Rio Sul, dando essa oportunidade que muitos alunos possam estar aqui juntos. Quão bom é estarmos juntos estudando biologia! Agora, eu aconselho a você que ainda revise um pouquinho mais de DNA, estude um pouquinho mais de DNA. Que você olhe as doenças novamente, como são transmitidas os causadores. Que você perceba a diferença entre endemia, pandemia, e que você também dê uma olhadinha em divisão celular também. São as minhas dicas, as minhas sugestões para você. Eu sei que na última hora não dá para rever tudo, mas você tem um tempo ainda. Comece agora. Fique atento. Desejo a todos tudo de bom para sua família, saúde, paz, harmonia, prosperidade e que Deus nos ampare. Que assim seja.